Olá pessoal, estamos aqui de novo, vou atualizar as informações, dar as próximas orientações, até porque estamos neste período que possivelmente vai se estender. Não sei por quantas aulas ainda, não sei por quantas semanas, mas possivelmente vai se estender bastante. Vocês viram que na semana passada, quando eu criei essa sala de interação, eu tinha colocado sala de interação para o período de suspensão. E essa sala de interação, eu estava propondo que a atividade primeira sobre responsabilidade social, sobre marketing social, fosse desenvolvida nela e, na sequência, já fosse também desenvolvida a atividade prevista para o encontro do dia 24 de março, que é amanhã, nossa aula de amanhã, todos na mesma sala, porque tínhamos uma expectativa inicial de que a paralisação, a suspensão seria até 31 de março. Essa foi a sinalização da UBRA, na primeira sinalização de paralisação foi a suspensão das aulas até dia 31 de março. Logo em seguida, o comitê se reuniu, percebeu que seria um prazo insuficiente, já estendeu a paralisação até o dia 17 de abril, todos vocês estão acompanhando e sabem disso. Então estamos com aulas suspensas na UBRA até o dia 17 de abril, mas particularmente acho que nós não voltaremos tão cedo. Acho que 17 de abril ainda é um prazo que vai ser estendido. Isso é um ponto de vista pessoal, acho, por tudo que está acontecendo, por tudo que a gente está vendo na situação nacional e mundial. Então, não sei exatamente como que vai acontecer, mas isso eu estou fazendo essas considerações iniciais no sentido de dizer que tem essa sala de interação que nós vamos continuar utilizando. Até amanhã vocês seguem postando com relação aos pontos de vista de vocês, daquilo que está acontecendo essa semana. Casualmente, por coincidência, dentro do nosso programa de aula, o planejamento de ensino, nós tínhamos para o dia 17 de março, que foi a semana passada, o tema marketing social, a responsabilidade social das empresas, a atuação responsável em favor da sociedade e fazendo uso disso para reforçar a sua marca diante do consumidor, diante do público em geral e tal, e deu uma coincidência de que, efetivamente, essa semana tivemos inúmeras ações com relação de diversas empresas, com relação a essa preocupação com a sociedade e tal. Os exemplos todos que vocês estão colocando ali são muito bons, tem inúmeros exemplos, eu espero que todos estejam acompanhando, não só pensando, bom, eu já fiz a minha postagem, já está resolvido, mas que estejam acompanhando todas as postagens, lendo os exemplos. Tem algumas coisas muito interessantes, inclusive de empresas que estão oferecendo alternativas, cursos e tal, e que nós, por vezes, podemos fazer uso também. Então, sigam acompanhando essas postagens, mas a previsão é que esse tema era da semana passada, portanto, amanhã nós entramos num outro conteúdo. Encerramos o debate sobre marketing social, mas seguimos na mesma sala. E aí, a partir de amanhã, vamos deixar para o final do dia de amanhã, ou início da quarta-feira, vocês já podem começar, então, a fazer as postagens com relação ao tema seguinte. Nesta sala de interação ainda, ok? Porque é o que eu tinha previsto, uma sala só para a gente trabalhar esse período, esse breve período que eu pensava inicialmente, mas depois percebemos que isso vai se estender. As próximas atividades, por exemplo, lá no dia 31 de março vamos ter uma nova aula com um novo tema. Bom, essa próxima atividade eu vou abrir uma nova sala de interação para não ficar muito conteúdo numa sala só. Então nós vamos seguir trabalhando conforme tinha previsto, eu tinha colocado aqui momento 2, né, que também está previsto no plano de aprendizagem e tal, e que diz respeito aos arquivos dos 4 Ps, só que os arquivos separados. Um arquivo fala sobre produto, outro fala sobre preço, outro fala sobre prazo e outro fala sobre promoção. Tem estes arquivos aqui no bloco de desenvolvimento 1, vocês baixem, tem arquivo em PPT, tem outro que é no Word, enfim. Mas deem uma olhada nesses 4 arquivos que vão falar um pouco mais sobre aquilo que nós já falamos em sala de aula, que diz respeito às estratégias que as empresas desenvolvem, estratégias mercadológicas, estratégias de marketing, no sentido de criar um produto adequado, de ter preço competitivo, de ter um processo de distribuição eficiente e de promover, de comunicar o produto adequadamente. Muito bem, falando disto, aí eu propus uma atividade para vocês, que é uma atividade que já estava inclusive prevista lá no plano de ensino. Sobre preço. Um dos temas, produto, preço, prazo, promoção, um dos P's é preço. E a questão é, escolha uma empresa que você tenha conhecimento sobre as estratégias ou políticas de preços e avalie os seguintes aspectos.
elasticidade dos produtos ofertados, posicionamento com relação à concorrência, respeito às questões éticas e legais, estratégias e objetivos de preços. Mas esses quatro itens dizem respeito a políticas de precificação, políticas de preço. Então, elasticidade dos produtos ofertados significa o seguinte: vocês devem lembrar, já estudaram em algum momento atrás, em alguma disciplina, possivelmente, lei da oferta e procura, elasticidade da demanda. E aqui, quando se fala elasticidade dos produtos ofertados, é uma relação que se faz com a demanda, a variação da demanda, o quanto aumenta a procura por determinado produto em função do preço. Alguns produtos, quando se mexe pouco no preço, aumenta bastante a demanda. Em outros produtos, tu mexe no preço e não impacta muito a demanda, a procura não aumenta muito. Isto resulta numa relação. Qual a relação que existe entre variação de preço e variação de demanda? Quando se tem uma variação positiva maior que 1, ou seja, a variação na demanda do produto, na procura pelo produto, é maior do que a variação que tu estabeleceu no preço, tu baixou, baixou 15%. Essa é a variação do preço, 15%. E aumentou a procura pelo produto, em função de tu ter baixado 15%, aumentou a procura por esse produto em 20%, 30%, 40%. Bom, este é um produto de demanda elástica. Por outro lado, vamos pensar uma situação contrária. Tu está oferecendo um desconto de 20%, de 25%, um grande desconto. E a demanda pelo produto quase não sofreu alteração. Apesar de tu ter oferecido 20%, 25% sobre o teu produto ou teu serviço, a demanda aumentou, 5%, 6%, 10%. Este é um produto inelástico, de demanda inelástica, porque o preço não impacta tanto na procura. Existem produtos que têm uma demanda elástica e, por consequência, a gente tem que pensar bem nas estratégias de preço, porque o preço tem uma influência neste consumo muito grande. Mexe um pouquinho no preço, vamos pensar bem no nosso preço, porque mexendo um pouco no preço vai aumentar a demanda. E tem produtos que não adianta tu te preocupar muito com esta possibilidade de aumentar a demanda, baixando o preço, porque são inelásticos. Então pense em outras alternativas. O que nós vamos fazer para aumentar a demanda? Através de outras estratégias, porque o preço não tem um impacto muito grande. Isto diz respeito ao estudo sobre elasticidade dos produtos ofertados. É o primeiro item. E eu pedi para vocês, escolhendo uma empresa, escreverem um pouco, brevemente, sobre a leitura, a percepção de vocês com relação à elasticidade dos produtos ofertados. Se é um produto de demanda elástica ou inelástica. Mexe no preço, varia bastante, mexe no preço, quase não altera. Esse é o primeiro. Posicionamento com relação à concorrência. Qual é a leitura que vocês fazem no que diz respeito ao posicionamento dessa empresa que vocês escolheram estudar em relação à concorrência na política de preço? Posicionamento deles. A empresa utiliza uma estratégia de preço baixo com relação à concorrência? Nós sabemos que existem empresas que utilizam, inclusive, o slogan reforçando isso, aqui é o melhor preço, o preço mais baixo e tal. Isso é um posicionamento com relação à concorrência. Como que esta empresa, é a mesma empresa que vocês vão utilizar para os 4 aspectos, como que essa empresa atua se posicionando com relação a políticas de preço em relação à concorrência? O outro, respeito a questões éticas e legais. No arquivo que fala sobre preço, tem algumas considerações que dizem respeito a esta questão de respeito ético e legal. Nós sabemos que existem ações que precisam seguir a lei e existem ações éticas. Pensem sobre isso, o quanto a empresa está atuando de forma ética e legal nas políticas de preço. Se não tem um conluio, se não tem alguma ação em conjunto com as empresas do segmento, se não tem alguma estratégia de atração, tu visualiza um preço, aquilo te chama a atenção num anúncio ou na própria loja, tu entra para verificar e o preço não é exatamente aquele. Enfim, isso é ético, é legal, pode, não pode? Como é que as empresas estão atuando? E por fim, as próprias estratégias e objetivos de preços das empresas. Falem um pouco sobre isso, quais são os objetivos dos preços adotados pela empresa
nessa empresa, nesse exemplo que vocês vão utilizar. E estas postagens, então, ficam de 24 até o dia 31 de março, que é a próxima semana. Então, lá por amanhã à noite e a partir de quarta-feira vocês começam a trabalhar nisso até a próxima terça, quando então eu vou dar novas orientações. Estas novas orientações, bom, aí nós temos que voltar ao plano de ensino, verificar qual é o próximo tema. Paralelo a isso, vocês sabem que tem uma sala de interação da nossa pesquisa, agora sim, quase todos os grupos penso que já postaram as suas pesquisas ali, eu fui validando, corrigindo, sugerindo e imagino que alguns já estejam disparando a pesquisa e nós vamos ter lá adiante, não tão adiante, dia 7 de abril, nós já vamos estar trabalhando com os resultados da pesquisa, se não me falha, dia 7 de abril, mas essas informações nas próximas postagens nós vamos confirmar. Ok? É isto, penso que seja isto, tem as salas de dúvidas, tem as salas de interação, tem as mensagens no privado que vocês, se quiserem, podem utilizar também. Enfim, temos espaços inúmeros para vocês trazerem eventuais dúvidas. E vamos agora, então, partir para essa nova etapa. E, paralelamente a isso, nos cuidando, nos protegendo, tendo muita consciência coletiva, acima de tudo, muita consciência coletiva, não sair de casa. Eu rapidamente vou dar um relato, eu já devo ter comentado, eu pratico a corrida de rua, eu gosto de correr e tal. E aí, imagino, o parque está tranquilo, está vazio, eu vou ali, dou a minha corridinha, volto para casa, não incomodo ninguém, não me aproximo de ninguém, não encosto nos equipamentos, então eu estou protegido. Isto é uma atitude egoísta e que não pode prevalecer. Nós temos que ter o sentimento coletivo. Se eu tenho direito de ir no parque, todos têm. Todos que gostam de dar uma corrida. E aí imagina como vai ficar o parque neste momento em que todos precisam estar reclusos. Então todos precisam se sacrificar, todos nós precisamos respeitar o momento e ter essa consciência, essa atitude coletiva. Tá bem, pessoal? Bons estudos, me chamem, acionem aqui os espaços sempre que necessário e vamos seguindo. Boa semana!